No dia 1º de abril de 2026, a NASA lançou a missão Artemis 2, com destino à Lua, com 4 tripulantes para dar uma volta na Lua. Numa missão futura, eles vão mandar uma missão que vai descer efetivamente na Lua. E esse assunto sempre me deixa curioso, porque eu gosto bastante de lembrar de como ah, os estudos na Terra são influenciados pelas missões espaciais que conseguiram lançar satélites desde a década de 60 ao redor da Terra, e todas essas informações ajudam a gente a entender melhor o nosso planeta. Então, naquela oportunidade, eu lancei um vídeo com algumas perguntas e hoje eu vou responder algumas perguntas e complementar elas com alguns assuntos que eu considero bastante interessantes, já que o meu próprio trabalho é bastante influenciado pelo uso de dados que nós chamamos de sensoramento remoto. Ou seja, sensoramento remoto porque é medido remotamente, né, não é medido localmente na Terra, mas com missões de satélites que monitoram o planeta desde a década de 60. Alguns já foram descontinuados, outros vão ser lançados no futuro, mas todas essas informações são vitais para o entendimento da ciência hidrológica e de outros assuntos de interesse ambiental no nosso planeta. Então, a primeira pergunta que eu achei bastante interessante é sobre como eram feitas as medições antes de terem os satélites. Na verdade, essa pergunta ela vai num ponto, porque eu comentei no vídeo sobre o fato de a gente usar satélites para medições que ajudam a gente a entender os mecanismos hidrológicos, mas na verdade, as medições de satélite elas são complementares, elas não são para substituir. Então, a maneira como nós medimos as principais variáveis hidrológicas, como vazão, chuva, umidade do solo e outras, a gente ainda utiliza os mesmos sensores que nós utilizamos nas últimas décadas, mais ou menos 100 a 150 anos atrás, que é basicamente utilizando sensores em loco, né? Os sensores em loco eles são muito importantes porque eles dão uma informação em tempo real e também uma informação local e exata e precisa de uma certa região, né? Eu já comentei num outro vídeo sobre as medições de vazão, ainda vou falar no futuro sobre como se mede precipitação e outras variáveis, mas todos esses sensores em loco, eles estão ali medindo naquela região e podem dar para a gente uma informação imediata. Os satélites, por outro lado, eles não medem, eles não estão ali para substituir a nossa informação ah, em loco, mas para complementar, já que é impossível colocar sensores em todos os lugares do planeta, seja por uma questão de custo, ou uma questão operacional, ou mesmo porque algumas regiões são muito remotas e inacessíveis. Então, os satélites, ao passarem em torno da Terra, né, na sua órbita, com alguma frequência, eles conseguem medir uma área muito maior, mas aí existe um custo de conhecimento local das informações, porque nós ganhamos em cobertura, mas perdemos em precisão. Mas os satélites ainda trazem uma informação super valiosa e que permite a gente conhecer o globo como um todo. Outra pergunta é: que informações que os satélites trazem? Na verdade, o que eles medem são diversas variáveis hidrológicas através de uma outra informação, não é uma informação direta. Então, por exemplo, não é possível medir a vazão de um rio com o satélite, mas hoje existem satélites que conseguem medir o quanto o nível de um rio, de um lago ou do oceano varia. Então, com isso, a gente consegue interpretar a variação do nível de um rio. Alguns outros satélites conseguem medir, por exemplo, quanta água tem na superfície do solo através de ondas de micro-ondas, que são um mecanismo específico para medir isso, né? Ou seja, eles emitem um sinal que rebate na Terra e depois volta para o satélite, e a maneira como esse sinal foi distorcido, o satélite interpreta isso e depois nós transformamos essa informação em quantidade de água no solo, por exemplo. Outras que também vai em conjunto com uma das perguntas. Como são esses satélites que medem a atividade de plantas? Porque as plantas, como eu já falei num outro vídeo, também têm um papel importante no ciclo hidrológico, também são afetadas pela disponibilidade de chuva ou de umidade no solo. Então, por exemplo, as plantas elas variam na sua quantidade de tons de verde que elas têm ao longo do seu ciclo de vida. Então, esses satélites conseguem medir, por exemplo, o nível de cor verde que a planta tem e, com isso, trazer essa informação para uma, uma informação de atividade vegetal da planta. Então, o que os satélites fazem é basicamente medir alguma outra variável que pode ser interpretada ou que está correlacionada com a variação
do ciclo hidrológico. Por exemplo, uma das missões de satélite que é muito interessante e que eu uso bastante no meu trabalho atualmente, o nome dela é GRACE. Em inglês, ela significa basicamente uma missão que recupera a informação do campo gravitacional da Terra. O que esse satélite faz? Ele revisita uma mesma região uma vez por mês durante a sua órbita, e o que ele mede é o quanto mudou o campo gravitacional da Terra naquele local. O campo gravitacional da Terra tem a ver com quanto a massa do planeta mudou naquele local. E o que causa essa variação de massa numa certa região do planeta? É basicamente a variação da quantidade de água. A água, especialmente a água subterrânea, ou a água que está no solo, ou na superfície. Então, o que essa missão hoje, desde 2002, consegue trazer para a gente é nós conseguimos entender o quanto a quantidade de água está variando no subsolo do planeta. Então a gente consegue saber em regiões de terra, continentais, em que regiões em que está tendo aumento do nível do subterrâneo, da água subterrânea, em quais regiões a água está diminuindo. Essa mesma missão consegue também medir a variação de massa nos oceanos, então a gente está observando o aumento dos níveis dos oceanos, porque a massa está basicamente sendo transportada das regiões continentais para os oceanos. Da mesma maneira, essa mesma missão também consegue medir o quanto as geleiras nos polos estão mudando ao longo do tempo, e é possível observar uma variação ao longo desses últimos 22 anos dessa missão, quanto ela mudou e quanto diminuiu a quantidade de água nas geleiras. Então é basicamente isso que os satélites fazem. Eles pegam uma informação que eles conseguem medir e nós interpretamos aquilo dentro do ciclo hidrológico. A outra pergunta é: os satélites medem essas variações todos os dias? Aí vai depender muito do tipo de satélite, da distância que ele está da Terra, porque a distância dele vai permitir com que ele observe mais ou menos, com mais ou menos refinamento, uma certa área. E alguns satélites conseguem passar, por exemplo, no mesmo local da Terra 2 vezes por dia, porque eles giram de maneira bastante rápida e observam áreas maiores. Já outras missões fazem uma rotação mais lenta, e aí eles conseguem medir um mesmo local uma vez por mês, por exemplo. Então, tudo vai depender da informação que a gente quer obter, com qual grau de refinamento. Então, uh, a frequência com que um satélite vai revisitar uma mesma região está associada também a esses fatores. Então é isso, existe muito mais detalhamento sobre isso, dá para explorar especificamente sobre cada tipo, mas é muito interessante saber o quanto essas missões espaciais, que muitas vezes as pessoas podem questionar e saber, mas por que tanto recurso é utilizado para ir para o espaço? Mas na verdade, a gente consegue fazer vários estudos e conhecer melhor o nosso planeta quando a gente observa também ele de longe. Então, todas essas missões espaciais, elas acabam agregando informação útil para a nossa vida aqui na Terra. Um exemplo claro é, por exemplo, o GPS, que todo mundo usa o tempo todo hoje em dia, que também é através de satélites que estão no espaço. E a mesma coisa acontece com estudos hidrológicos, estudos ambientais, monitoramento de desmatamento, de seca e outras informações relevantes para a vida aqui na Terra e o nosso conhecimento ah, das mais diversas ciências ambientais. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilha, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo.